E no vídeo de hoje iremos ver a instalação e configuração do Balance of Satoshi, o BOS, que é uma ferramenta de linha de comando criada pelo desenvolvedor da Lightning Labs, Alexander Bosworth. De certa forma, o BOS é uma versão mais avançada da ferramenta de linha de comando LN-CLI, mas também possui muitas outras maneiras interessantes de interagir com seu Node. O aplicativo também permite uma integração com os bots do Telegram para você poder dar comandos e receber diversos tipos de alerta. Então vamos lá para o nosso vídeo. Alô pessoal, então nós vamos ver como é que a gente instala o Balance of Satoshis, que é um aplicativo que irá permitir que ele gerencie o seu Node de Bitcoin da Lightning, mandando avisos de todas as transações que está nele, além de poder dar alguns comandos. Então nós vamos lá para o GitHub, né, do Balance of Satoshis, que é desse Alex. Então a primeira coisa que a gente vai ver é instalar os requisitos iniciais. Então nós vamos dar esse comando, né, para instalar o build essential. Então está aí o comando e vamos dar um enter para ser feito a instalação dos pacotes. Vamos entrar com a senha. Terminado a instalação, vamos limpar a tela. Vamos voltar aqui e como a gente está usando o Umbrel, nós vamos usar o guia do Umbrel para instalar o aplicativo. Ele vai mandar a gente lá para esse site, o Plebnet, que é um site muito bom que você tem muitas dicas de gerenciamento aí dos seus nodes da Lightning. Então vamos instalar a primeira dependência da parte do Node.js. Então a gente copia o comando, colamos e damos o Enter. Esse alerta que ele dá aí, no futuro não vai ser mais possível fazer essa instalação usando esse script, mas por enquanto dá certo. Então a instalação foi feita. Lembrando que nós vamos deixar esses comandos lá no nosso site, www.tributecno.org. Vamos agora instalar o Node.js. E vamos agora fazer a parte da configuração do NPM. Então vamos criar aquela pasta. Nós não vamos usar o sudo, né? Ele recomenda. Então vamos copiar este comando para criar a pasta do npm global. Rodamos também o comando seguinte, que é para setar o prefixo nas configurações do npm. E vamos atualizar o nosso arquivo da profile do Ubuntu. Ajeitada na janela aqui. Vamos então colar aquela linha do path. Damos um Ctrl X para salvar o arquivo e sair. Então o arquivo está salvo. Vamos limpar a tela. Vamos agora atualizar a profile em memória, rodando esse comando. Então a profile foi atualizada, limpamos a nossa telinha. Vamos agora então partir para a instalação realmente do aplicativo, do Balance of Satoshi.
Não se preocupe com esses warnings. É normal de vez em quando acontecer. E apesar de ele estar falando aí que tem um update, mas também não precisa fazer. O software ainda continua, o aplicativo, né, ainda continua funcionando normalmente. Vamos limpar a tela. Então, vocês estão vendo aí que na parte do upgrade você pode fazer aqueles procedimentos ali. Mas vamos na parte de validação. Então, nós vamos testar para ver se o aplicativo está funcionando com esse comando do BOS-version. Então, tá aí, mostrou a versão, está funcionando sem problema. Vamos ver se ele está conseguindo ler as informações do seu Node Lightning com o comando BOS o toExos. Deu um errinho aí. Mas vocês estão vendo que ele dá a dica ali que você tem que abrir lá no seu arquivo do hosts e colocar aquela linha 127.001 umbrel.local. Então vamos fazer isso. Linha colocada, vou dar um Ctrl X para salvar o arquivo. Vamos novamente repetir o comando e novamente deu o erro. Então esse erro a gente resolve colocando mais uma linha lá na profile, que é para achar onde está o seu LND. Isso aí não está escrito ali, mas nós da Tribo Técnico estamos dando aqui a dica para vocês. E não se preocupe que esse espaço está lá no nosso site também. Então, dá essa informação na parte de profile. Vamos dar um Ctrl X e salvar. E vamos atualizar a profile também. Então atualizamos a profile. Vamos testar de novo. E agora está funcionando. Então, está tudo configurado do aplicativo, do Balance of Satoshis. Vamos então agora partir para a parte do Telegram, para você receber as mensagens e poder dar comando. Então nós temos que chamar no Telegram aquele robozinho, o @botfata, ou o botpy, né? Vamos fazer isso no telefone. Então nós abrimos lá o aplicativo do Telegram, colocamos o @botfata ou father. Então ele ali é o primeiro, vamos clicar nele ali, bater o dedinho para poder entrar com a criação do nosso Bolt do Balance of Satoshi. Então aí já é intuitivo, ele tem que clicar ali no botãozinho iniciar, pronto, já deu o start. E vamos procurar aí para ser o /new bot, que é onde a gente cria os bots do Telegram. Então ali a primeira opção, new bot, está aí. E agora acompanhar o diálogo com o botpy aí do Telegram. Então vamos escolher um nome aí para esse bot. Então seria Maloca Node, mas o nosso corretor do telefone botou Malocamos. Mas vamos deixar assim mesmo, não influencia. Depois a gente pode matar, criar outro, não tem problema. Mas por enquanto vamos deixar desse jeito aí mesmo. Então agora ele pede para você colocar no final daquele Malocamos o underline bot, que é esse que vai ser o seu bot. Então nós vamos fazer isso. Então tá aí, criamos o bot. E o importante agora é você usar aquele token de acesso. Levantei demais aqui, vou baixar de novo. Então tá ali, abri a tela. Então onde está ali, HTTP API é aquela informação que você tem que ter. Então vamos agora iniciar o bot. Eu dei um start e vamos voltar aqui para a nossa telinha
do SSH do seu Node para poder continuar as configurações. Então nós vamos dar esse comando boss telegram para poder acionar o aplicativo com integração do Telegram. Nós vamos colocar agora aquela chave API. Eu não vou lá no telefone, eu vou usar meu aplicativo desktop. Também é outro caminho que você pode usar. Estou dando os dois e você vai escolher qual que vai usar. Aqui eu tenho a oportunidade de copiar a chave. Então aqui está o bot, então nós vamos ter que copiar a chave para poder colar aonde está pedindo ali no aplicativo. Vou dar uma ajustada aqui na janela. Então vou copiar essa informação. Vocês vão ver que quando dá o colar, ele esconde a informação. Você cola, né, mas não está sabendo direito se foi colado. Mas se der errado, ele vai mostrar que está errado. Vamos agora no Bolt. Clicamos aí no link do Bolt e vamos dar o comando do Connect. Então agora conectamos o Bolt. Aí ele já dá agora a chave que você se conecta ao bot. Então essa aí vai ter que ser copiada e colada aonde ele está pedindo ali no prompt do aplicativo. Então aí já mostra em claro. Então vocês estão vendo, pronto, o aplicativo já começou a funcionar. Então se o seu Node cair, ele vai alertar você, vai te mandar uma mensagem do Telegram dizendo que o Node caiu. E por aí, nesse menu que está aparecendo, você pode dar alguns comandos. Vamos ver alguns que a gente pode dar ali. Então a gente pode dar o comando do balance, fazer o backup dos canais. Onde está ali o menu, ele abre o menu mesmo, porque o aplicativo aí ele não está abrindo para mim. Mas você clicando ali no menu, ele abre uma lista de todos os comandos que você pode dar. Você pode receber várias informações. Por exemplo, aí, ó, eu estou vendo as taxas que estão rolando na mempool para você fazer uma transação. Bom, então agora eu interrompi o programa, porque ele está rodando no terminal em primeiro plano. Eu tenho que fazer ele rodar em segundo plano. Então a gente vai ver como é que a gente faz essa configuração. Então eu vou nessa opção aí do Auto Start. Então é outra página. Então você vai seguir aí o checklist para o Umbrel. Então vamos ver o que a gente tem que fazer nesta parte. Então nós vamos ter que criar um arquivo em que a gente vai colocar os comandos de inicialização do aplicativo BOS, né, do Balance of Satoshi. Então eu estou mudando um pouco aí, para não ter que ir lá no diretório, eu posso fazer dessa maneira também, é um outro jeito. Então eu só dei salvo, a gente chama do touch só para o arquivo existir. Vamos então agora editar ele e colocar o conteúdo necessário. Então nós vamos copiar e colar essas linhas e fazer algumas modificações. Então a primeira modificação, logicamente, é você trocar seu nome de pasta. Não é Umbrel, é o Nauru, ou o nome que você esteja utilizando. Aí nós iremos colocar o código de conexão, aquele que a gente viu que colocou anteriormente, esse aí, copiamos e colamos lá. Vamos alterar aí também o seu nome de usuário, é um erro comum o pessoal esquecer de trocar esse nome aí, tem que ser o seu nome, que o aplicativo vai rodar no seu nome. É um serviço, mas ele roda no nome do usuário. E um outro importante é uma variável de chamada onde está o LLD. Então a gente vai copiar isso aí lá do arquivo do profile. Eu coloco então essa tag da environment, vou dar um Ctrl X para salvar por enquanto, para pegar aquela informação da profile. Então é esse export BOS default LLD path.
Então copie só essa linha, não precisa do export não, é só essa linha aí. Volto lá no arquivo e coloco ela depois do igual. E mais uma coisinha também, esse util aí não funciona no systemd, né, que é o que chama o programa. Então a gente tem que colocar o caminho completo. Ele não consegue fazer a substituição. Outro errinho também bobo, que o programa não funciona. Então essas são as configurações. Vamos sair, salvar. Vamos também dar o comando para fazer um reload no systemd, porque você alterou um arquivo e o daemon não está sabendo. Então você tem que dar um reload para ele poder ler novamente essas configurações. Então estou aproveitando o comando, vamos agora dar o start no daemon do boss-telegram service. Pode copiar ali de cima para ficar mais rápido. Então tá aí, o programa startou. Quando vem essa mensagem do Telegram é porque está tudo funcionando corretamente. Então as configurações foram todas feitas certas. Então aí eu posso dar aquele comando para ver a mempool. Bom, agora está aparecendo aí o menu, antes não aparecia. Então vocês viram que é um bug aí do próprio Bolt. Vamos também agora dar esse comando do enable, porque quando você rebootar o seu computador, o serviço já também starta automaticamente. E tem um outro comando que a gente pode dar, que é o status, que é para ver o funcionamento. Se tem algum erro, não vai estar verde ali, vai estar em vermelho. E aí você tem como acertar. Dê um Ctrl C para sair, limpar a tela aqui. Vamos agora fazer um teste. Eu vou parar todo o Umbrel, todos os serviços que tem lá. Eu poderia fazer o teste só parando o LND, mas vou parar todo o Umbrel para vocês verem que eles vão alertar você. Então tá vendo ali, ó, Lost Connection. Então ele já avisa que ele perdeu a conexão. Então você está fora, longe do seu node. Opa, aconteceu alguma coisa, eu vou lá ver o que ocorreu. Vamos agora fazer o teste de iniciar. Então estou dando aí uns comandos só para... Agora voltou. Então ele startou com sucesso. Uma outra modificação também que você pode colocar aí é essa outra configuração, né, que é Use Small Units. Aí ele vai usar os satoshis. É interessante também, que toda transação que fizer você vai receber por aí também. Então eu vou restartar o serviço, faço lá o daemon reload, faço o restart, está aí, voltou a conexão. Então essa aqui é a configuração do Balance of Satoshis. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Se gostaram do conteúdo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.